Contratos, ferramentas e instrumentos. Todo contrato e a administração e gestão do ciclo de existência do contrato tem que ter um método. E o método contempla uma estrutura interna do contrato, que é dentro do contrato, tudo que deve ser dentro do contrato, a arquitetura do contrato, a engenharia do contrato, e contempla também a estrutura externa, o que deve conter externamente ao contrato, e toda a logística para preparar que o contrato exista, que o contrato seja feito, assinado, elaborado e também cumprido e executado. Os instrumentos podem ter instrumentos de método, instrumentos de alteração, né? Os instrumentos de alteração são emendas, que corrigem situações ou cláusulas ou alguma coisa dentro do contrato, aditivos que adicionam, não aqueles aditivos que corrigem, vamos fazer um aditivo, não, aditivo que adiciona, acrescenta ou inova. E temos instrumentos de complementação, suplementação e de esclarecimento. São os apensos, que dentro dos apensos temos adendos, apêndices e anexos. Então, temos as técnicas para preencher os instrumentos e as ferramentas, que é o ciclo da existência do contrato e o acordo de nível de desempenho. Desempenho do serviço, desempenho de operação e também o desempenho da qualidade. Daí a necessidade dos KPIs, Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves de performance. Essas são as 3 ferramentas mais importantes. Os métodos. Existem 5 degraus de instrumentos nessa fase antecedente, não vinculativa, que são as negociações. Então, nós começamos com um convite para negociar, que vem com um contrato de confidencialidade ou elabora e emite essa confidencialidade diferente, autonomamente, a expressão de interesse e ou carta de intenções. Pode fazer uma carta de intenções e da carta de intenções expressar o interesse. E aí vem os memorandos de entendimento, que são os degraus em que essas negociações vão se definindo. É muito melhor começar por questões que as partes concordam de antemão e indo para as dificuldades de negociação a partir desses acordos, dessas consensualidades. Porque dificulta voltar para trás. E as cartas de conforto. Nós temos, então, as técnicas de elaboração e redação dos instrumentos contratuais e os instrumentos de equilíbrio contratual, para ver se não haverá um desequilíbrio. Por exemplo, um desequilíbrio contratual grave é quando uma das partes se compromete, ocorrem situações que provocam um desequilíbrio, por exemplo, em situação de empresas que contrataram para fazer segurança. A empresa, quando contratou, não precisava uma série de requisitos, de ter colete à prova de bala, a questão dos assaltos, como que
sucederam os requerimentos para as pessoas que saíram dos assaltos, etc., e o custo que isso colocou e que pode inviabilizar o segmento disto. Então, instrumentos de equilíbrio para voltar ao equilíbrio de viabilidade e de finanças também. E instrumentos de solução interna dentro do contrato para solucionar, evitar que se vá um litígio fora do contrato, em juízo, e que pode romper o contrato. Então tem que fazer algumas ferramentas, que são as notificações, as certidões de não conformidade, os claims e os pleitos. Claims, as reclamações, e os pleitos, as decisões fundamentadas em que as partes chegam a um consenso ou não chegam a um consenso, e daí o que acontece? Se vão a juízo, se vão à arbitragem, se vão à mediação ou se algum cede. Então, nós temos cronogramas, tabelas, linhas de tempo, milestones, que são os marcos de percurso do contrato, a estrutura analítica do contrato, ou seja, Work Breakdown Structure, e lacunas contratuais e conflitos técnicos. Tudo isso visando o equilíbrio contratual, visando as soluções de conflitos e não as soluções para litígios. Contratos, ferramentas e instrumentos. Todo contrato e a administração e gestão do ciclo de existência do contrato tem que ter um método. E o método